Olá, bom dia. Meu nome é Caio Sperandel de Macedo, eu sou diretor de pesquisa e pós-graduação da FMU e estamos aqui para mais uma rodada do Mesa Redonda Podcasts do Congresso Acadêmico Inteligência Artificial, Realidades e Projeções, que está ocorrendo entre os dias 15 e 19 de maio aqui na UniFMU. Estou aqui com o professor Dr. Emerson Malheiro e com a professora doutora Grace Patrícia Fuller. Dando continuidade aos trabalhos, agora vamos ouvir a palestra do professor Dr. Emerson Malheiro com relação à temática da inteligência artificial. Professor, por favor, a palavra está contigo. Muito obrigado. Inicialmente, eu quero agradecer pelo convite para participação nessa mesa redonda, pois é uma enorme satisfação estar aqui com os professores Dr. Caio Sperandel de Macedo e doutora Grace Patrícia Fuller. Também aproveito a oportunidade para agradecer a você que está acompanhando o nosso podcast e que vai me ouvir falar um pouco sobre a dignidade da pessoa humana e a inteligência artificial. É muito importante destacar que a primeira dúvida que surge ao se falar sobre dignidade da pessoa humana é a designação que foi empregada pela Constituição Federal Brasileira. O artigo 1º, inciso 3 da Carta Suprema do Brasil, utilizou a expressão dignidade da pessoa humana. Professor Caio, desde a graduação na disciplina de Teoria do Direito, aprendemos que o legislador não utiliza palavras que não sejam adequadas ou que sejam dispensáveis. Então, é o mesmo que dizer que houve a necessidade de se empregar a dignidade da pessoa humana como tal. E o que o legislador constitucional originário quis dizer? Ele quis direcionar a dignidade para as pessoas físicas. Professora Grace, não há de se falar em dignidade para as pessoas jurídicas. É certo que a pessoa jurídica possui direitos, mas a dignidade é intrínseca do ser humano, portanto, inerente e exclusiva das pessoas físicas. Ademais, no âmbito constitucional, é importante destacar que a dignidade da pessoa humana é um núcleo axiológico do direito brasileiro. Ora, o que isso significa? Em outras palavras, significa afirmar que o princípio da dignidade da pessoa humana apresenta valor para as normas dentro do cenário jurídico brasileiro. Aproveito a oportunidade para exemplificar na nossa Constituição Federal com o artigo 59, que estabelece uma hierarquia entre as normas. Ora, esse estabelecimento se deu em face do princípio da dignidade da pessoa humana. Na mesma toada, podemos considerar o princípio da dignidade da pessoa humana como um núcleo exegético do ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, cabe ao princípio da nossa Carta Suprema estabelecer um parâmetro orientador tanto para aquele que cria a norma, o legislador, para aquele que a aplica, como, por exemplo, o magistrado, para quem defende, como o advogado, o defensor público, como quem acusa, por exemplo, o promotor de justiça, bem como para quem interpreta cada uma das normas dentro do cenário jurídico brasileiro. Assim também, consideramos o princípio da dignidade da pessoa humana como um núcleo irradiador dos direitos humanos, o que significa que o princípio tem uma função, qual seja
propalar os direitos humanos no território do Brasil. Assim, o Brasil se utiliza dessa orientação para assinar e ratificar tratados e convenções internacionais de direitos humanos, que ingressam no ordenamento jurídico brasileiro, ora como norma supralegal, quando seguir o disposto no artigo 5º, parágrafo 2º da Carta Suprema Brasileira, ora como emenda constitucional, quando se pautar pelo artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Nesse aspecto, começamos a examinar esse princípio fundamental, porquanto seja fundamento da República Federativa do Brasil, ao se analisar os aspectos inerentes à sociedade da informação. A sua importância, de fato, tem um relevo inexplicável, indispensável. Assim, trago como exemplo a questão do direito ao esquecimento no cenário jurídico brasileiro. Todos nós sabemos que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal se posicionou com o seu tema 786, onde estabeleceu ser o direito ao esquecimento incompatível, completamente incompatível, com a Constituição Federal Brasileira. Mas, por outro lado, temos um direito à desindexação. O que é esse direito? É a inexistência de conexão entre a palavra-chave, que pode ser o nome de uma pessoa, e o fato ocorrido, já que sabemos que a internet pode perpetuar o nome de uma pessoa e o vínculo a um determinado fato para todo sempre, trazendo como consequência uma memória eterna. Então não se fala em direito ao esquecimento, mas sim ao direito a uma desindexação. E ao se falar sobre a inteligência artificial, devemos levar em consideração a atuação dos algoritmos, não apenas no território brasileiro, mas também em suas relações exteriores. Como podemos considerar, por vezes, temos a identificação facial, que leva em consideração a identificação pelo algoritmo dos usos e costumes em que se está inserido. A base para a programação desse algoritmo deve observar o princípio da dignidade da pessoa humana. E aí também existe uma pergunta que precisa ser respondida. Ao se falar de princípio da dignidade da pessoa humana, pensa-se que estamos em um nível metajurídico ou mesmo metafísico, mas isso não é verdadeiro, porque existe um parâmetro de aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana. Ele se encontra nos direitos sociais, especialmente no artigo 6º da Constituição Federal. E sob esse aspecto, quando versamos sobre direito à educação, à saúde, também devemos considerar o respeito que se tem às pessoas. Portanto, um algoritmo em sua programação, apesar de apreender informações inerentes aos usos e costumes, também deve ter uma observação com restrições às normas de um ordenamento jurídico, no caso, o brasileiro, o que inclui tratados e convenções internacionais. Exemplifico aqui a Convenção de Budapeste, que recentemente foi incorporada ao cenário de direito brasileiro. Ali temos uma série de delitos que podem ser praticados por meio do uso da internet e a sua regulação, o que é um primeiro passo para que possamos falar detidamente sobre a consideração inerente ao princípio da dignidade da pessoa humana no Brasil. Caminhando para o final da minha exposição,
torno relevante destacar que o princípio da dignidade da pessoa humana deve ser considerado em todas as áreas do direito, com reflexos, é claro, no uso da inteligência artificial no Brasil. Muito obrigada pela muito bem concatenada a exposição, professor Emerson Malheiro, que inclusive permite a todos que nos assistam ter toda a concatenação constitucional, que é a base axiológica do nosso sistema normativo. Eu gostaria de perguntar para a professora doutora Grace Fuller um apontamento, uma observação a esta rica exposição, por favor, professor. Parabenizo o meu colega, professor Emerson, com relação à sua exposição, mas aqui eu fico indagando. Realmente, a dignidade da pessoa humana deve ser uma meta, uma diretriz, tanto para aqueles que aplicam o direito, quanto para aqueles que legislam o direito. Mas, como nós sabemos, a dignidade da pessoa humana ainda é um conceito fluido. Nós sabemos como pode ser preenchido, mas ainda é um conceito fluido. Então, eu indago ao professor, como o senhor analisaria uma possível normatização em face do princípio da pessoa humana com relação a esses usos de inteligência artificial que nós já temos? Então, é inteligência artificial no que tange a uma geolocalização, é uma inteligência artificial e Big Data em relação à análise de dados que são efetivamente angariados e que nos seguem e que traçam nossos perfis. Muito obrigado pela sua pergunta, professora doutora Grace Patrícia Fuller. E posso dizer que a normatização se mostra indispensável. Por muitas vezes, fala-se acerca da incompatibilidade da normatização da inteligência artificial em face de uma censura que voltaria a ser aplicada no cenário de direito brasileiro. Penso que não há equívoco maior, porque a normatização se faz necessária, inclusive em face dos usos que a inteligência artificial já tem no cenário brasileiro atualmente. Isso se dá porque, como disse, há um aprendizado pela inteligência artificial quando ela apreende informações inerentes aos usos e costumes de quem a utiliza. Mas nada impede, professora doutora Grace Patrícia Fuller, a existência de uma programação inserindo nos seus dados as informações indispensáveis inerentes à norma que traz o regramento. Portanto, ela se faz uma necessidade imediata e indispensável. Agradeço imensamente as suas considerações e aqui já vou proceder às minhas anotações. Muito obrigada, professor. Obrigado, professora doutora Grace Fuller, pela consideração. Professor Malheiro, eu queria aproveitar a oportunidade aqui para lhe fazer uma pergunta a respeito sobre a dignidade da pessoa humana e sobre a exposição tão bem concatenada. Nós não temos legislação ainda sobre inteligência artificial, né? E o que temos é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que preenche um vazio com relação a dados em geral, de dados pessoais e a dados pessoais sensíveis. Nós sabemos que os dados pessoais sensíveis foram protegidos na esfera constitucional e, nesse sentido, se esta proteção goza da prerrogativa de uma cláusula que veda o retrocesso, em assim sendo, esse princípio da dignidade da pessoa humana
decorre o princípio da proteção de dados também bebe na fonte da dignidade da pessoa humana e deve ser observado? Muito obrigado pela sua pergunta, professor Dr. Caio Sperandel de Macedo. E temos aqui algumas considerações a fazer. Inicialmente, acerca do inciso 79 do artigo 5º da Constituição Federal, que estabelece a proteção de dados como um direito fundamental. A sua criação foi proveniente da Emenda Constitucional número 115, o que traz enorme relevância de consideração no que diz respeito à sua base. Sem sombra de dúvida, o seu fundamento esteve na dignidade da pessoa humana. E, ao falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, não podemos esquecer inicialmente do Marco Civil da Internet, que inicialmente estabelece no seu artigo 2º o respeito à pessoa no uso da internet. A inteligência artificial se alimentando da internet para apreensão de dados e aplicação dos algoritmos deve levar em consideração a normatização até então existente, o Marco Civil da Internet, como disse, e a Lei Geral de Proteção de Dados, uma vez que tal direito foi alicerçado com um interesse fundamental no cenário de direito brasileiro. Temos aqui direitos humanos que, uma vez incorporados no nosso cenário, merecem a proteção constitucional. Muito obrigado pelos esclarecimentos importantes. Ressalto mais uma vez toda a construção constitucional que ajuda no esclarecimento de quem nos assiste e agradeço mais uma vez a participação do professor Dr. Emerson Malheiro pela palestra e a professora doutora Grace Patrícia Fuller pelos comentários. Quero agradecer a todos que nos assistem. Até mais uma oportunidade. Muito obrigado.